Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quinta-feira. Iniciamos o conhecido Tríduo Pascal. Na quarta-feira, ontem, nós encerrávamos assim o tempo da Quaresma e hoje nós iniciamos o Tríduo Pascal, o qual celebramos com mais ênfase a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E começamos o Tríduo Pascal com a celebração que nós chamamos Instituição da Santa Eucaristia, que na verdade esta celebração, nela está contida não somente a instituição da Santa Eucaristia, mas também a instituição do sacerdócio. E assim nós então percebemos a íntima ligação que existe entre Eucaristia e sacerdócio. Não existe Eucaristia sem o sacerdócio e vice-versa. Ou seja, o sacerdócio ou o sacerdote é aquele que possibilita, assim quis Deus, aquele que faz com que a Eucaristia chegue até o povo. É por meio do sacerdote que a Eucaristia chega até todas as pessoas. Desta forma, caríssimos irmãos e irmãs, nós podemos perceber que esta celebração tem um simbolismo muito significativo. A ceia do Senhor recorda, portanto, esta celebração da Páscoa. E a celebração da Páscoa tem o sentido anterior, que é o sentido judaico, o sentido primeiro, que tem esse sentido de passagem da escravidão para a liberdade. Tem esse sentido de um povo que sai do mundo da morte e agora alcança a vida na realidade da liberdade que é dada por Deus. E esta celebração consistia em um rito, mas também consistia em uma mudança de vida, da passagem da morte para a vida. Em seguida, nós temos a partir do século IV esta celebração da Páscoa na cultura judaica, num sentido mais recente, que é quando agora nós celebramos esta Páscoa na perspectiva desta vencer a morte, sair da perspectiva da morte. Aqui nós olhamos para a realidade do pecado e alcançarmos a vida nova, ou seja, a vida em Cristo Jesus, aquele que vai vencer a morte, mas que para fazer esta passagem existirá uma disposição do ser da pessoa. E essa disposição aqui se refere ao próprio Jesus, aquele que mostra que para haver esta passagem é preciso fazer o caminho da cruz, da entrega, da decisão, ou seja, deixar o mundo velho e abraçar o mundo novo. Contudo, para chegar ao mundo novo, é preciso ter a coragem de enfrentar o desafio da cruz. Ou seja, é preciso se desfazer do nosso egoísmo para poder chegar até Deus. Assim fez Jesus. Jesus enfrenta a cruz com toda energia e com toda força, porque ele sabe que após a cruz, a vida plena o aguarda, o espera. É assim, portanto, que nós compreendemos esta passagem. Esta Páscoa também consiste nesse deixar o nosso mundo material, egoísta, e passar para o mundo de Deus, onde o pecado não mais dita as regras, mas Deus é quem dita as regras a partir desta passagem. Assim nós podemos meditar o texto do Evangelho de João, que hoje nos é proposto,
E podemos meditá-lo em 3 momentos. O primeiro momento consiste nesta preparação da Páscoa, e ali Jesus percebe que chegou a sua hora, mas ele tem plena consciência que cumpriu a sua missão até o fim. E a sua missão foi amar até o fim. Isso Jesus tem muito claro. O segundo momento consiste nesta realidade em que Jesus mostra para nós o que é a celebração da Páscoa. Jesus, ele percebe antes que esta passagem é que ele deve voltar ao Pai, se entregar ao Pai, ou seja, o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído, e para Deus agora ele vai voltar. Jesus tem esta plena consciência. E agora, antes de voltar ao Pai, Jesus quer mostrar para os discípulos o que significa viver a Eucaristia. O Evangelho de João nos mostra que a instituição da Eucaristia consiste não em um rito simplesmente de pôr o pão sobre a mesa, mas a instituição da Eucaristia, segundo João, consiste no serviço, em doar-se, em lavar os pés dos pequenos, em se rebaixar, no sentido da kenosis. E aqui Jesus demonstra com toda a competência. Jesus então pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. É quando chega aos pés de Pedro e esse não quer que Jesus lave seus pés. E Jesus disse: não lava teus pés, não tem parte comigo. Pedro entendia que Jesus era Senhor e o Senhor não se rebaixa. Senhor no sentido do rei. Entendia Pedro que Jesus era o rei, o imperador. E Jesus então agora demonstra para Pedro que não, ele é um rei sim, mas um rei que serve, um rei que se coloca a serviço dos seus servos. E por isso Jesus se põe a servir. E Pedro inicialmente não permite isto. E quando Jesus disse: não deixa, não tem parte comigo, então Pedro diz: por não lava somente meus pés, mas me lava por inteiro. E Jesus termina no terceiro momento dizendo: quem está limpo por inteiro não precisa se lavar, tomar banho, mas lavar apenas os pés. E aí Jesus dá mais um toque naquilo que está em cena, a questão de Judas Iscariotes. Nem todos estão limpos por inteiro, alguns não estão. E aqui nós podemos nos incluir entre estes alguns. E Jesus agora termina dizendo que este gesto que apresenta deve ser modelo para tudo. Dei-vos o exemplo para que fazeis a mesma coisa que eu fiz. É assim que Jesus nos mostra o gesto da instituição da Eucaristia. A Eucaristia é antes de tudo serviço. A Eucaristia é antes de tudo doação. E é isso que nos pede Jesus, que nos doemos inteiramente aos menos favorecidos. São milhões de pessoas que hoje passam fome e que nós precisamos dar a nossa mão. Isto é celebrar a Eucaristia. Celebrar a Eucaristia é dar a mão àquele que nada tem. Que o Senhor nos abençoe. Celebremos com alegria este dia, a razão da nossa fé, que é a Santa Eucaristia. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão a todos.